Apenas um show está voltando. Bom, pelo menos é o que a notícia de um ano atrás nos fez crer. Mas até agora sabemos muito pouco ou praticamente nada sobre esse retorno. Nós temos muito poucas informações divulgadas até agora. Não sabemos se será um desenho feito desde o início, se será feito um reboot completo, se serão novas temporadas, novos episódios. A gente tem apenas alguns rumores, e o principal deles seria sobre o título, que seria apenas um show e as fitas perdidas, numa tradução literal. E eu acho que seria um título interessante, pois isso evitaria que apenas um show estragasse o final perfeito que ele teve com o sacrifício de Pairulito e com toda a história que foi contada até ali, com aquele final tão perfeito. Todos os personagens tiveram um arco de conclusão, um arco de desenvolvimento e conclusão muito satisfatório. Então seria muito triste perder isso. Eu entendo que o título Fitas Perdidas faz com que a gente acredite que serão histórias não contadas ao longo das temporadas, não necessariamente feitas a partir do final de apenas um show. Eu acho que eventualmente podem até ser abordados temas após o final, mas realmente espero que, se eles mexerem após o final do desenho, que eles façam com bastante cuidado para não estragar toda a construção dos personagens e o final poético que cada um teve, o final perfeito de apenas um show. Eu tava lendo em alguns sites e esse texto me chamou bastante atenção. Ele fala sobre um erro que apenas um show não deve cometer de jeito nenhum nesse reboot. E ele fala basicamente sobre não trazer de volta à vida o Pairulito. Claro, a gente entende que o Pairulito é um personagem muito importante para o desenho. Ele teve todo um arco de desenvolvimento, principalmente na última temporada. E é isso que torna o personagem tão grande e tão significativo para todos nós. O sacrifício dele foi um dos momentos mais bonitos e emocionantes do desenho. Então você simplesmente ignorar isso e trazer ele de volta à vida como se nada do que ele tivesse feito fizesse sentido, não me parece uma atitude muito inteligente. Mas eu acredito que, se de fato for confirmado esse nome, apenas um show, As Fitas Perdidas, muito dificilmente a gente vai mexer nessa estrutura, nesse sacrifício do Pairulito e na beleza do final. A gente pode trazer sim o Pairulito de volta ao desenho, em flashbacks, em histórias não contadas anteriores aos acontecimentos da 8ª temporada, e não trazer histórias posteriores em que o Pairulito vai visitar o pessoal do parque ou que de alguma forma ele vai voltar à vida. Eu acho que a morte dele foi muito significativa para o desenho e ela foi necessária acontecer naquele momento para trazer a profundidade e a grandeza e para fechar o desenho com chave de ouro. O texto ele fala basicamente sobre a importância disso e ele também fala sobre não fazer sentido trazer o Pairulito de volta à vida, a não ser que seja em flashbacks, em histórias não contadas anteriormente e não simplesmente colocar o Pairulito como um retorno forçado para a história. Eu também estava lendo esse outro texto aqui, falando que o autor do texto, no caso, ficaria muito desapontado se determinado personagem não aparecesse nesse reboot. E eu vou mostrar para vocês quem seria esse personagem específico. Sim, ele mesmo, o Tomás. Tomás, como vocês sabem, ele foi um estagiário do parque, mas na verdade ele tinha uma dupla identidade. Ele se chamava Nikolaj e ele era um espião russo. Depois de descobrir que ele era um espião, ele tenta levar o parque para a Rússia, mas o lado emocional dele acabou falando mais alto. Ele traiu a Rússia, depois de ter traído os Estados Unidos, e ele vira um espião procurado pelos dois países e acaba tendo que se virar do jeito que pode, contando apenas com o pessoal do parque. Eu sinceramente não sei se eu acho plausível uma volta do Thomas, talvez em algum episódio esporádico, uma participação especial, mas eu não vejo muito desenvolvimento de história sobre ele. Eu acho que a história do Tomás foi muito bem feita, muito bem construída, dentro do que o personagem oferecia pra gente. Ele era um estagiário, ele estava ali para ser menos que o Mordecai e o Rigby, e o Mordecai e o Rigby já são a base da estrutura hierárquica do parque. Então o Thomas sofria muito por isso, e
a história em si do Thomas era para isso. O criador deixou isso bem claro. Eles quiseram dar um final diferente pro Thomas e com isso surgiram várias ideias, entre elas a dele ser esse espião que trairia o parque e depois trairia seu próprio país. Eu imagino que ele possa participar de algum episódio, que ele possa estar presente, mas eu não imagino ele como sendo uma figura-chave ao longo das temporadas. Eu também não imagino o Fantasmão sendo um personagem tão mais desenvolvido do que ele já foi. O Fantasmão sempre foi um personagem mais de apoio do que propriamente si o protagonista do desenho. Se você for pensar quais são as qualidades e os defeitos do Fantasmão, a gente tem dificuldade em definir, porque ele participou muito pouco, a gente não tem uma característica tão marcante do Fantasmão. Ele é o amigo do musculoso, ele tem suas habilidades de fantasma. Eu acho que a gente poderia ter sim 2 episódios focados nele, mas nada muito além disso. Eu não vejo, sinceramente, muita necessidade de se aprofundar nesses personagens. Mas eu gostaria sim de rever o Thomas, de ter um pouquinho mais da história de background do Fantasmão. E o texto aqui traz também sobre a volta de alguns outros personagens. E que eu acho que faria sentido sim também os patinhos guerreiros. Eles não são um personagem tão recorrente na obra, mas sempre fazem participações especiais muito legais e muito criativas, sempre sendo um pato guerreiro cada vez maior e mais forte, sempre se juntando com mais gente e a loucura tradicional de apenas um show. Eu acho que é válido sim eles se retornarem, mas não com a história focando neles. Imagino que não será desse jeito. Por fim, o último texto que eu trago, que eu li nesse site, seria Mistérios que apenas um show pode resolver. E esse texto basicamente fala sobre dar uma história de fundo pro Fantasmão. Por que ele se chama Fantasmão? Na verdade, no original em inglês, o nome dele é High Five Ghost. High Five é o cumprimento que você dá, que ele geralmente dá com aquela mãozinha que ele tem em cima da cabeça. Como eu falei, eu até entendo que existe essa possibilidade que ele possa ser mais participativo em apenas um show, mas eu não vejo tanta necessidade dele ser mais protagonista, de que ele tenha mais história, de que ele tenha um desenvolvimento maior. Eu não acho que ele seja um personagem que tenha tantas qualidades ou que a gente se apegue tanto a ele. Como eu falei, a gente pode ter 1 ou 2 episódios mais aprofundados nele, mas se você pegar todos os personagens de apenas um show, não é o Fantasmão que faz o desenho ser o que é e ter a grandeza que tem. Claro que ele poderia ter um desenvolvimento um pouquinho melhor, mas eu não imagino ele tendo um desenvolvimento muito maior do que ele já teve. É coisa de 1, 2 episódios no máximo. Aqui ele reforça sobre o Fantasmão ter mais destaque em apenas um show. E eu acho que o Fantasmão ele foi conquistando mais espaço em apenas um show. Se você pensar as 3 primeiras temporadas, se não me engano, a primeira fala do Fantasmão é na 3ª temporada ou na 2ª. E no Brasil a gente só foi conhecer ele como Fantasmão a partir da 3ª temporada. Ele era um personagem muito coadjuvante mesmo. Ele era só um personagem de apoio ao musculoso, para o musculoso não ficar sozinho. Ele tem um design simples. Eu acho que ele teve muito desenvolvimento até. Claro, a gente não tem uma história de fundo dele, a gente não tem muito mais informações, mas ele foi desenvolvido, ele tem uma namorada, a gente sabe a história de como ele virou amigo do musculoso, a gente tem outras informações sobre ele. Eu acho que o grande lance do Fantasmão é a história da amizade dele com o musculoso. Pra ser bem sincero, a história de amor dele com a Célia,
é um episódio que pra mim passa um pouco batido, não é dos episódios que eu mais gosto em apenas um show. E se você gosta do Fantasmão, comenta aí, porque eu sinceramente não vejo todo esse brilho e essa necessidade do Fantasmão ter mais protagonismo no desenho, não. Por fim, ele fala que o reboot ele pode valer a pena, sim, com histórias não contadas ao longo do desenho. Eu concordo, mas em partes também, porque apenas um show realmente brilhou com histórias paralelas, histórias que não eram fixas, que se tornaram clássicos, mas isso acaba ficando um pouco cansativo ao longo das temporadas. Tanto que a gente teve 8 temporadas de apenas um show, e a gente recorda dos clássicos ali até a 4ª temporada. Depois, se a gente fica com episódios que não alimentam, não desenvolvem tão bem a história, fica a sensação de um episódio meio filler, a sensação de um episódio meio vazio, que não desenvolveu o Mordecai, que não desenvolveu o Rigby, que não desenvolveu o Benson, o Musculoso, o Saltitão. Então, eu imagino que eles estão preparando, sim, histórias paralelas, histórias que compõem a obra, que não necessariamente compõem a história como um todo, e que vão estar lá para fazer a gente se divertir de uma forma geral. Mas eu também imagino que eles vão acrescentar algo à história geral de apenas um show. Não apenas vão ser um episódio solto que a gente vai assistir e vai se divertir. Eu imagino que existirão episódios assim, mas eu também imagino que existirão episódios que vão acrescentar coisas na história, que vão acrescentar mais elementos, vão enriquecer a história geral de apenas um show. E eu sinceramente espero que isso aconteça. Eu acho que apenas um show tem um universo muito grande. Apenas um show focou durante muito tempo no romance do Mordecai com a Margaret, no triângulo amoroso dele com a CJ. Focou pouco em outras histórias paralelas que também eram importantes para o desenho. Mais pra frente ele focou no desenvolvimento do Rigby, mas isso já era na 7ª temporada. Talvez a gente vê mais aprofundamento de outros personagens. E quando eu digo aprofundamento de personagens que a gente tem uma afinidade maior, como é o caso do Musculoso, do Saltitão, do Benson, personagens que a gente sim já tem uma história de background deles, a gente já sabe o que eles fizeram no passado, a gente já sabe como a personalidade deles foi construída e por que eles estão onde eles estão, mas também tentar interligar mais a história entre eles e também dar mais profundidade para eles. Eu sinceramente espero que não fique muito nessa repetição da história de Mordecai e Margaret. Eu sinceramente espero que tenha mais, que seja uma história mais lateral, que a gente aproveite mais os personagens. Mas isso são só teorias, são só suposições, são só desejos, tanto pessoais meus como das pessoas que escrevem esses textos, como o de vocês que estão alimentando esse desejo de ver essas novas temporadas de apenas um show, ou nova temporada. A gente não sabe quanto tempo mais apenas um show vai ser produzido. E eu sinceramente espero que seja muito positiva essa volta de apenas um show. Que eles engrandeçam a obra e que não simplesmente utilizem de personagens já conhecidos para ganhar audiência e para fazer histórias que não acrescentem em nada. Nem que seja não acrescentar na história, mas que sejam coisas repetitivas ou coisas sem graça. Porque apenas um show faz falta na televisão, assim como faz falta Hora de Aventura, assim como faz falta outros desenhos mais antigos, como era o Chowder, como era Flapjack, ou mais antigo ainda, como o Laboratório de Dexter, Meninas Superpoderosas. Acho que coisas engraçadas estão em falta e a gente vê poucos remanescentes disso, a não ser que sejam animações voltadas para o público adulto. Mas as crianças em si estão
órfãos de desenhos desse estilo, na minha opinião. A gente vê muito pouco desenho voltado ao público infantil que de fato seja engraçado. Claro que apenas um show não é voltado apenas ao público infantil, ao público adolescente, mas não é uma animação adulta, é uma animação que todos podem assistir. Algumas piadas você só vai entender depois de adulto, ou deveria entender só depois de adulto, mas faz falta e eu realmente espero que essa produção acerte em cheio, que surpreenda a gente positivamente, seja o título Fitas Perdidas, seja outro título qualquer, que os personagens voltem e que nos surpreendam positivamente. Não sei o que você espera desse retorno de apenas um show, não sei se você está ansioso, se você tem uma teoria de como vai ser esse episódio, se você acha que o Rigby vai voltar diferente, se o Mordecai vai voltar diferente, se você quer mais aprofundamento da história do Fantasmão, se você quer mais aprofundamento da história do Thomas. Comenta aqui o que você acha, se você vai acompanhar essas novas temporadas de apenas um show, se você está animado com isso. Não esquece também de deixar seu like, seu dislike se você não gostou. E compartilha esse vídeo com os amigos, ajuda a gente a teorizar e pelo menos ficar na expectativa, hypar o desenho aí para quando ele retornar. Bom, pessoal, muito obrigado por sua companhia, valeu e até a próxima.